Fecha os teus olhos então, curva a tua cabeça e ouça essa canção. Pode voltar a canção, irmão? Por favor, obrigado. Fala sobre um chamado de Deus. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração, entre na presença de Deus nesta hora. Renda-se ao Pai. Renda-se ao Pai. Conforme está descrito na tua palavra no Salmo 91. Que o Senhor ordene os teus anjos, Pai, para que adentrem este lugar, Senhor, sobre este lugar, em toda a circunvizinhança aqui, Senhor. Pai, que uma nuvem de glória, Senhor, tome este lugar, bem como a vida de cada um, Senhor, e que o teu Espírito Santo, Pai, não somente paire sobre cada um aqui, mas que possa encontrar, Senhor, abertura no coração de cada um de nós, para que possa inundar, Deus, inundar como água viva que jorra do teu altar, Deus, os nossos corações. Quebranta os nossos corações nesta noite, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, se cumpra sobre a vida de cada um aqui, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, conforme ela mesma assim descreve, Deus, em que o Senhor diz que ela é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, capaz de penetrar no mais íntimo do ser, capaz de discernir pensamentos, intenções, capaz de separar juntas e medulas, e apta, Pai, para discernir todos os pensamentos e intenções e ir, Pai, até o mais íntimo, Pai, e como espada de dois gumes, promovendo assim, Senhor, a cura, Deus, das nossas feridas. Feridas essas, Pai, que cada um de nós, Pai, tem na alma. E que nós, Senhor, medicamento nenhum desenvolvido por quem quer que seja, Deus, a não ser a tua imutável, Deus,
é imutável. E que a tua palavra, Senhor, como bálsamo, Senhor, que ela possa penetrar no íntimo do nosso ser, que possa, Pai, adentrar nos nossos ouvidos, Pai, e vasculhar o nosso ser, Pai, como espada de dois gumes, promovendo cura e restauração, Pai, seja no corpo físico, mas especialmente, Pai, no corpo espiritual, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que a carne, Deus, é pó e ao pó voltará, mas a alma de cada um de nós, teremos cada um de nós que prestar conta a Ti, e o sopro de vida que é o Teu Espírito, Senhor, voltará a Ti, Senhor, retornará a Ti, porque o sopro de vida é Teu, Tu deste e tiras na hora que bem entendes e não pedes satisfação para ninguém. Em nome de Jesus, Pai, entraremos na Tua palavra, mas precisamente, Pai, no mais íntimo da Tua palavra, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale através da minha boca e da boca deste amado, que daqui um pouco, Pai, falará a Tua palavra aqui, Senhor. Para que não seja, Deus, a nossa boca, o nosso eu, o nosso ser, mas o Teu Espírito Santo fluindo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar então uma palavra com os amados aqui presentes. São 9 horas e 31 minutos, eu tenho que me policiar porque nós combinamos 20 minutos e por mim eu falaria 20 horas. Porque quando eu começo a falar da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, eu perco noção de tempo e espaço. E me consola porque a Bíblia diz que lá no céu o relógio cronológico que a gente conhece aqui, que tem que estar sempre cuidando do tempo para não chegar atrasado, correndo e preocupado com engarrafamento e não sei, enfim, não haverá essa preocupação lá, e portanto eu vou poder falar pela eternidade, assim como vai acontecer com a Bardina, a partir de agora. Antes de mais nada, eu só queria dizer que essa palavra não é para a Bardina, porque o que eu e você poderíamos ter feito por ela foi feito. O que você e eu não fizemos não vai poder mais ser feito. E é fato, é Bíblia. A palavra de Deus é carta magna, ou seja, não há nada superior e nem tampouco parecido. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado por Deus morrer uma só vez. Depois disso, virá o juízo. Portanto, essa palavra não é para a Bardina. O que foi feito até o momento em que ela estava com as plenas faculdades mentais em dia, e eu posso precisar para você o horário, mais precisamente 7 horas da manhã do dia de hoje. Ao passo que dali para frente houve uma queda significativa da questão neurológica, e aí, portanto, 9h30 culminou no óbito propriamente dito. E eu vivi momentos espetaculares, assim como cada um de nós viveu com ela durante a nossa trajetória. Mas de maneira especial naquela ambulância da UPA, tem coisas que a gente só vai descobrir na glória. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 20, versículo 20, muitas vezes as pessoas perguntam umas para as outras, e até às vezes por curiosidade, obviamente, né? Mas muitas vezes também com um tom de chacota. Então explica aquilo, então explica aquilo outro, então explica aquilo outro, para tentar de alguma forma fazer pegadinhas. Tentaram isso com Jesus insistentemente. E na maioria das vezes ele não deu bola para isso, porque ele não estava para fazer disputa com ninguém, ele não veio para isso. E lá a Bíblia diz em Hebreus capítulo 20, versículo 20, que aquilo que está revelado da parte de Deus está contextualizado na sua palavra, escrita por homens. Muitas vezes as pessoas, foi homem que escreveu, foram inspirados por Deus. E a Bíblia diz lá que então aquilo que está revelado, aquilo que é para o nosso interesse, ou seja, como um manual de fé e prática para a nossa vida, está contextualizado na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. E aquilo que não está revelado lá, em Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 20, lá diz que aquilo que não está revelado está no culto de Deus. Ele não fala que ele trabalha com ocultismo, não é isso que ele está dizendo. Ele diz que aquilo que não foi revelado ainda será.
Sabe quando? Na glória. Outras questões que acontecem bastante é: por acaso alguém já voltou para falar? Sim. Como assim? Muitas pessoas, às vezes, quando a gente sai evangelizando, as pessoas, uma prova, alguém que voltou para falar. Eu tenho alguns amigos, inclusive tenho um amigo que ressuscitou no caixão. Posso apresentar isso para vocês uma hora dessa. Depois de mais de 26 horas sendo velado, ressuscitou no caixão. A ciência chama isso de catalepsia. Usa uns nomes bonitos para tentar justificar aquilo que é espiritual. Pesquise sobre catalepsia, você vai achar interessante. A ciência tem explicação para tudo, segundo eles, mas nem tudo se explica cientificamente falando. E além dessas pessoas com as quais a gente já teve o privilégio de conviver e convive, ninguém melhor do que o próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que teve um que se fez carne e habitou entre os homens, tendo vindo da glória. A Bíblia fala que ele deixou o lugar da mais alta e soberana glória e desceu no meio, entre eu e você. Desceu para conviver e compartilhar a palavra dele com o Luiz, imundo de pecado, com você, imundo de pecado. Simples assim. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Existem as pessoas um pouco mais boazinhas, mas justo, a Bíblia diz que não há um justo sequer. O único é absolutamente Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, também conhecido em hebraico como Yeshua HaMashiach, que significa Jesus Cristo Messias, ou aquele que é prometido. Também denominado como Emanuel, porque se você não sabe, Jesus Cristo significa Salvador do mundo, mas o nome de Jesus de batismo, lá de nascimento, foi dado e o nome dele era Emanuel. Configurando aquilo que a Bíblia falava lá no Gênesis. A palavra Emanuel significa, em hebraico, Emmanuel, que significa Deus dentro do barro. Pesquise sobre a palavra Emanuel, o nome Emanuel. Por isso que quando o profeta Isaías, quase 800 anos antes de Cristo, já falava sobre a vinda dele, ele falava lá, tanto em Isaías 9 quanto Isaías 7, Isaías 14, ele ia dizer lá que a virgem iria conceber um filho e se daria o nome a ele de Emanuel, que é Deus conosco. Então, só para dar continuidade, eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com os amados. Alguém pode olhar para a Barbina e dizer: onde é que está o milagre? Uma pessoa que viveu 12 anos com câncer e que morreu não só mais com câncer de mama, que foi o diagnóstico inicial, mas teve o que a ciência chama de processo metastático. Não se assuste com os nomes malucos que eu vou explicar, eu nunca deixo ninguém na dúvida, embora algumas pessoas saibam do que eu esteja falando. Processo metastático, manifestação de câncer maligno também em outros lugares, mais precisamente de um diagnóstico que até então era sabido, mas não com plena certeza, porque ninguém tinha tido acesso na plenitude do prontuário. Hoje, ontem, à meia-noite e 20, meia-noite e 35, mais precisamente, o médico que estava de plantão me chamou na sala dele lá. Eu me apresentei para ele, falei que eu era profissional da saúde também, ele disse: então vem aqui que eu quero te mostrar o conjunto da obra. E ela tinha então câncer também no fígado e nos ossos. Por que eu estou falando isso agora, né? É que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que para tudo, absolutamente tudo, Ele não só organiza, tanto a vida é organizada por Ele no processo do nascimento, quanto organizada por Ele no processo chamado morte. Quando ela começou já, no início da semana, a fundar o quadro, começou a mais precisamente 24 horas, agora falando, não citei isso lá na casa dela onde nós estávamos, tem um processo chamado apoptose. Apoptose, sabe o que significa? Morte celular programada. A ciência diz que foi a ciência que descobriu isso. Uma pedra derruba a outra, também conhecido como efeito dominó, também conhecido como falência múltipla de órgãos. Ou seja,
Deus vai fazendo a coisa exatamente como Ele acha que deve, não de uma vez só. E o que isso tem a ver? Tudo. Porque à medida, se Ele tirasse a vida das pessoas de forma abrupta, até nos acidentes, as pessoas não deu nem tempo de pensar, deu. Porque se o indivíduo estiver ali sóbrio, ainda que seja muito rápido, ele tem milésimos ou centésimos de segundo, ou alguns segundos, para pelo menos lembrar de que ele precisa se redimir do seu erro, dos seus erros e pedir perdão. Ah, mas ele errou a vida inteira. Que Deus é esse? Deus é misericordioso e o amor dele não consegue. A gente não consegue medir o amor dele com base no nosso amor. O nosso, facilmente, quando alguém nos pisa no calcanhar, a primeira atitude, pelo menos na vida da maioria, assim era comigo, é pá. Mas a Bíblia diz que Deus tem uma misericórdia infinita. Haja vista um dos malfeitores na cruz do Calvário. Um carimbou o passaporte para a glória e o outro para um lugar chamado inferno. Então, queridos, o maior milagre aconteceu com a Barbinha. Compartilhei com algumas pessoas hoje, quando perguntaram para mim, faleceu mesmo? Eu assim, foi para a glória. Por quê? O maior milagre aconteceu. Porque a Bíblia diz que o maior milagre que existe não é a cura da doença. Embora algumas pessoas queiram ver uma coisa desta magnitude, como já cansou de acontecer. A Bíblia fala assim em Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico. Vejam bem a necessidade do homem, tá? Trazido por 4 homens. Ou seja, aqui já mostra que eu e você precisamos uns dos outros. E às vezes a gente é carregado por 4 e nem se dá conta. E às vezes até por mais. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele, Jesus, estava, fazendo um buraco, baixaram, portanto, o leito em que estava o doente, até o ponto em que Jesus estava. Jesus, vendo a fé deles, não, mas peraí, não era paralítico? Tinha fé? Também. Mas olha bem, vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, filho. Ele chamou de filho, não porque ele ainda era, mas é porque Jesus já estava ali, antes de falar o simples olhar de Cristo para com aquele homem, já quebrou ele no meio, no bom sentido. Ele já esmoreceu e percebeu que diante dele estava ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, em carne, Emmanuel. Por isso ele chama de filho, ou seja, já profetizando que aquele indivíduo ia verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. E ali Jesus mostra que a maior necessidade dele não era a paralisia. Tanto que ele faz o seguinte, Jesus vendo a fé deles, de pessoas ajudando ele, se compadecendo pela causa, homens inteligentes que também entendiam que a maior necessidade dele não era a paralisia, por mais que tivessem lá pego ele e levado. Ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Porém no versículo 6, olha só, estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, também conhecidos muito na Bíblia como saduceus, fariseus, escribas, e por aí vai. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, também conhecidos popularmente como religiosos. Você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus. Aliás, a verdadeira religião, a Bíblia fala o que significa. A verdadeira religião significa visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isso está lá na carta do apóstolo Tiago. Estavam ali assentados, portanto, alguns mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo, mas Jesus, a Bíblia diz que ele é o único que detém, por exemplo, o poder onipresente, está presente em todo lugar, onipotente, ou seja, pode todas as coisas, e onisciente, ou seja, sabe tudo, vê tudo, e absolutamente nada passa despercebido. Então diz ali que aqueles homens raciocinavam, mas não falaram. Então no versículo 7 ele diz, por que profere essas blasfêmias? Eles falando, pensando, por que ele profere essa blasfêmia?
Só há um que pode perdoar e esse alguém é Deus. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam, olha só que lindo isso, lhes disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil para vocês, no entendimento de vocês? Versículo 9. O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ali ele mostrou. Normalmente ele não fazia isso, mas ali ele fez questão de mostrar. E ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou, tomou o seu leito e saiu da presença de todos, de maneira tal que todos se admiraram e glorificaram a Deus, exceto aqueles lá, né? Só para vocês terem uma noção, ele disse: o que é mais fácil, dizer perdoados estão os pecados, ou levanta-te e anda? O que aqueles homens não conseguiram ver foi o que Jesus viu e vê até hoje. Para o homem, para mim, para você, o maior problema da barbinha é câncer. O maior problema, sei lá, no Luiz é uma dor nas costas, que eu tenho já há bastante tempo, crônica por causa da profissão, e de uma lambada de moto há 6 anos atrás, 5 anos atrás. Mas não é, querido. Não sei qual é o teu problema físico, mas está infinitamente, não é nem muito longe, é infinitamente mais distante de ser a tua maior necessidade. Jesus, ele quer curar minha enfermidade física? Também. Mas não é só isso. Porque eu já tive o desprazer de ver pessoas morrendo no alto dos seus 98 anos, 99, beirando ali, dentro de uma UTI, lúcido, orientado, tendo ali a oportunidade de liberar perdão sobre aqueles com os quais ele tinha ali algumas reservas, mas no final, vamos chamar fulano, que ele morreu lá para o inferno, e morreu em seguida. Adivinha quem foi para o inferno, na sua opinião? Então, queridos, é preciso que a gente entenda algo. A maior necessidade do homem não é física, é espiritual. E para fazer um fechamento nisso aqui, você sabia que você está no melhor lugar do mundo hoje? Ô, Dito, mas daí tu bateu a cabeça de vez, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas antes de chegar lá onde eu estou dizendo isso, só para instigar a curiosidade. A Bíblia fala, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 4, que o homem não para pensar nisso. Ele não para pensar que ele precisa se corrigir e não corrigir o outro. Porque é muito mais fácil olhar para o João e dizer: pô, mas tens um defeito, né, cara? Eu não, eu sou a bolacha mais recheada do pacote, né? E a Bíblia diz assim, ó, que o homem então, portanto, não olha para os seus defeitos, fica normalmente olhando para os outros e vivendo a vida loucamente, correndo atrás de tantos afazeres e se programando para isso, se programando para aquilo, mas não para pensar que a Bíblia diz que é como uma fumaça, vapor, ora existe, ora deixa de existir. Experimenta uma hora dessa, faz um teste só para... É uma dinâmica interessante. Próxima vez que você assar carne, una o máximo possível de brasa e dê fogo ali. E de repente ali, deixa a carne assando. Volta aí, já olhei. Se ninguém sabe, essa é a melhor carne que eu já comi na minha vida. Do Antônio também é muito boa, mas a volta aí é melhor, não me xinga. Só para quebrar o gelo. Amados, tira uma brasinha só de lá, continua assando a carne, deixa ela de lado lá e continua assando a carne, batendo papo, tomando seu refri. Estou orientando aqui a não tomar cachaça, mas se você quiser também, você tem livre-arbítrio. E aí daqui um pouquinho, dá por esquecido e de repente, olha a brasinha apagada. Morreu. Tinha fogo, não tem mais. A Bíblia diz assim, ó, que o homem não para pensar nisso. Tiago capítulo 4, versículo 13, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos, ou seja, o quanto frágeis são, o quanto miseráveis são. Não, amanhã, sábado, amanhã talvez eu vá para Araranguá. Quem sabe, Mário, vamos tomar um banho lá nos conventos amanhã, amados. Eu não sei se eu termino essa fala, porque se Deus quiser, Ele me derruba aqui agora, me mata e ressuscita ela. Ele é Deus. Olha só o que diz a partir do versículo 13, em Tiago 4. E agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã,
O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece ou desaparece, se vai. Em lugar disso, olha a orientação da palavra, amados. Em lugar disso, deverias dizer o seguinte: se o Senhor, olha o temor que eu e você temos que ter a Deus, diante de Deus. Eu vou, faço, apronto, pinto, bordo, negocio, desfaço. Não, faz porque Deus permite. Em lugar disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas presunções, ou jactâncias, em algumas Bíblias, a palavra quer dizer a mesma, jactanciosos ou presunçosos. E a maioria das pessoas também tem essa desculpa, pegando um gancho aqui, como eu falei, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, amados. Tem Google, tem Aurélio, tem tudo. Você não estuda, quando eu digo você, espero que não esteja falando para você, precisamente. Mas a maioria das pessoas sabe tudo de novela, de celular, da aula, de tudo. Mas você diz assim, abre lá em Mateus, e ele paga mico na frente de todo mundo. Porque não sabe, a Bíblia em casa é um objeto de decoração. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas presunções. Ora, toda vanglória, toda presunção do homem é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O que é pecado? É, por exemplo, eu mentir, roubar, matar? Não só isso. Se eu souber que eu tenho que ir ali ajudar agora a mulher do Francisco, mas não fizer, mas o cara não fez bem, mas também não fez o mal. Cometi pecado, sabia que tinha algo para fazer, não fiz. A Bíblia diz o seguinte: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ponto. E agora, para nós fechar, você vai entender que você está no melhor lugar que existe. Ainda que doído, ainda que difícil de entender, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosamente perfeita nesse aspecto, em todos os aspectos. Olha só o que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7. A Bíblia diz assim, queridos. E claro, essa palavra só vai se aplicar, porque a Bíblia, a palavra é o que é. Mas obviamente ela só vai ela segue sendo o que ela é. Mas para a minha vida, ela só vai de fato se tornar realidade se eu assim fazer com que, por exemplo, as coisas que eu compartilhei com vocês aqui agora e que serviu muito para mim, porque quando eu ministro a palavra de Deus, eu sempre peço para que o Espírito Santo primeiro puxe minhas orelhas e trate a mim, porque é fácil tratar do outro, achando que não tem defeito. Então, se essa palavra eu trazer para mim, se essas exortações, também chamado de puxão de orelha no bom sentido, tá? Ou admoestações, aconselhamento, não servir para que eu possa realmente colocar em prática, aí realmente palavras como essa não vão perder o seu poder, porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Se Deus fala comigo e com você e você não aceita, não tem problema não, a glória volta dobrada para Deus. E se alguém dirige a palavra para você e você isso, não tem problema não, ela volta dobrada para o indivíduo que falou também, ou seja, você só tem a perder. Mas se você tomar posse, você só tem a ganhar. Então a Bíblia diz assim, olha bem, capítulo 7 de Eclesiastes diz: melhor é a boa fama do que o precioso unguento ou perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Opa, então quer dizer que o melhor dia é esse, mais do que o do nascimento? É. Porque quando você nasce, você vai traçar uma trajetória. Mas quando a morte se aproxima, é ali o teu divisor de águas. É ali que você tem que decidir para onde você vai. Por que eu falei isso? Porque a Bíblia diz que não é Deus que decide para onde você vai. Não que Ele não tem esse poder. Deus livre, quem seria eu falar um negócio desse? Mas a Bíblia diz que Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de eu decidir para onde eu vou. Eu carrego o meu passaporte para onde eu vou. Ou seja, ou eu tenho Cristo e quero Cristo, ou eu não tenho. Mais ou menos não serve. A Bíblia diz em Apocalipse que nós temos que tomar duas decisões. Ou eu levanto uma bandeira e digo assim: Deus, eu não quero nada contigo, também lá chamado de frio. Ou eu sou quente: Deus, eu quero tudo contigo, eu tenho intimidade contigo. A Bíblia diz que essas duas decisões têm que ser tomadas, porque Deus não vai ficar perdendo tempo com Luiz que não quer outra coisa.
Já levantei uma bandeira e disse, qual foi a parte que tu não entendeu, Deus? Investe lá no Paulo, eu já não quero nada contigo. Entendeu? Ou tem que desenhar. Então ele não vai investir em mim, porque eu já deixei claro que eu não quero nada com ele. Quero me destituir dele, me separar, ponto. Agora, eu posso também tomar a decisão de querer ser muito quente para com Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse, ou você é frio, ou você é quente. Agora a Bíblia diz que tem uma outra situação que não pode servir para o meu eu, que é ser morno. Porque a Bíblia diz que o morno, como é que está a tua vida com Deus? Mais ou menos, cuidado com isso, porque a Bíblia diz que quanto aos mornos, Deus os vomitará da sua boca. Forte isso. A gente está acostumado no contexto em que a gente vive na sociedade a ouvir só a palavra. Adoro os salmos. Chega na tua casa hoje e lê Salmo 115 que você vai ter um pouquinho de mudança de opinião. Não que você não vai gostar, porque é muita massagem no meu ego, mas é necessário que Deus nos exorte. E se você achar essa palavra dura, ela é para ti, é para mim. Porque a Bíblia diz que quando a gente se sente doído, machucado pela palavra de Deus, significa que eu estou sendo disciplinado pela vara da disciplina que é Deus. E a Bíblia diz que aquele que está sendo disciplinado e sente que está sendo disciplinado e não rejeita essa palavra, pode ser considerado filho. Caso ele rejeita, a Bíblia diz que ele é bastardo. Bastardo não tem direito na herança, também chamada de salvação. Olha só o que diz. Então, melhor é a fama. Não está falando de celebridade, tá? Aqui está falando de questão ética, moral, principalmente para com Deus, a ponto de amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de tudo.